Olá pessoal, boa noite. Eu gostaria de dar. Poxa, já comecei mal hoje. Poxa, é nervosismo. Bom, queria dizer, sejam bem-vindos a mais um webinar Senac. Eu sou o Casé Carvalho, coordenador do curso de Publicidade e Propaganda no Centro Universitário Senac. Hoje nós vamos bater um papo aqui sobre como alinhar a criatividade e os dados em campanhas publicitárias. Comigo hoje aqui, Renata Bockel, jurada oficial de Cannes, com seu grande background aí em digital, CSO da Macan. W Macan. Boa noite, gente. Prazer estar aqui hoje com vocês. Bom, vou falar agora também com o Renato Zandoná, que ele é Group Creative Director da AKQA, São Paulo. Festival aí, foi ganhador do Grand Prix do Festival de Cannes esse ano, ajudou aí a agência ganhar como uma das melhores ibero-americanas, não é isso? Isso, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Seja bem-vindo, então. Bom, pessoal, para vocês que estão acompanhando aí no chat, não esqueçam, vocês podem interagir com a gente, tá? Não deixem de interagir, pensando que para interagir vocês precisam colocar a hashtag antes para mandar as perguntas, tudo bem? Bom, vamos começar então. Vocês poderiam contar para a gente um pouco, para inspirar aí a nossa audiência, um pouco da trajetória de vocês? Pode falar. Pode começar, Renata. Bom, eu tenho uma trajetória meio engraçada, porque eu comecei minha carreira como advogada. Eu fui advogada ambiental durante quase 10 anos, e aí com 27 anos eu resolvi mudar tudo e mergulhei de cabeça na comunicação, né? Enfim, passei por algumas agências brasileiras, grandes agências brasileiras, on e offline. Ano passado tive uma experiência super importante na IBM AX, que é uma startup dentro da IBM que só cuida de experiência do consumidor. E agora assumi o posto de liderança de estratégia lá na Macan. Legal. Poxa, que bacana. Renato? Eu sou publicitário, sempre fui, não saí desse mundo. E nunca tive nenhuma outra alternativa na cabeça do que fazer também. Então acho que foi sempre muito certeiro, assim, era isso que eu queria. Não sei por que eu queria, mas acho que tinha algo de fazer coisas diferentes, de criar coisas, né? Acho que nem sabia o que era, mas eu fui, estudei isso e tudo mais. Trabalho com criação, sou de diretor de criação, mas meu background é de direção de arte, né? Então, diretor de arte. E comecei na DPZ, estagiando, e depois era aqueles estágios que eram só 3 meses, né? 3 meses de sai, a gente acabou ficando 6 meses. Depois fui para a Ogilvy, depois fui para a Macan. Voltei para a Ogilvy, fiquei um tempo lá, e a Ogilvy ali aconteceu, muito legal. E daí eu acabei sendo convidado também para começar a equipe em São Paulo aqui, né, com o Hugo e com o Diego. E Hugo que eu conheço há mais de 10 anos e a gente trabalhou junto lá atrás também. Primeira vez que eu fui para a Ogilvy e ele veio de Portugal para cá. E depois conhecendo o Diego também. E a gente trabalhou alguns anos, a gente fez alguns projetos juntos também lá na Ogilvy. Então foi meio orgânico assim também essa minha movimentação para onde eu estou hoje. E é isso, então assim, não tem muita historinha, assim, não tem muita coisa diferente, não. Trajetórias de sucesso nós temos aqui, diga-se de passagem. Bom, já que você estava falando, Renato, em ser criativo, esse universo do criativo, vamos começar o nosso assunto falando um pouco sobre onde fica essa criatividade no mundo dos dados, né? A gente está falando aí desse paralelo, talvez, que existe entre a criatividade e a assertividade dos dados ali. Comenta um pouco aí onde fica essa criatividade e esse criativo trabalhando com os dados. Eu acho que, de dados, acho que a Renata pode falar mais. Eu como criativo, acho que eu vejo muito uma ajuda ou uma base onde eu posso, ou onde a gente pode ali ajuda para fazer as coisas acontecerem, a tirar dados de tipo, informações importantes para poder criar alguma coisa diferente. Então, quanto mais informação eu tiver, mais eu vou ter embasamento para fazer alguma coisa, ou um pensamento diferente, ou fazer algo que ninguém ainda pensou. Então, acho que os dados ajudam muito nisso. Ajudam também quando você tem uma ideia a fazer ela acontecer também, né? Então, ela estava falando da IBM, então, tipo, tudo que hoje é inteligência artificial, né? Se eu quiser
poxa, se eu quero fazer algo, acho que a gente tem um monte de exemplo hoje que ganhou em Cannes, mas acho que todo o estudo, o que a inteligência artificial pode fazer para você, para ela tipo, te dar para você, né, como resultado, para você conseguir colocar algo ali na rua, de verdade, a coisa acontecer, acho que é super incrível, assim. Então, acho que a criatividade, acho que ainda depende da gente, né? Eu acho que os dados estão ali para ajudar tanto no começo quanto na realização de alguma ideia, algum projeto, assim. Eu concordo bastante, porque acho que existe um mito sobre, nossa, os dados vão matar a criatividade ou ela vai sobrepor a criatividade, então a era dos dados vai deixar as agências menos criativas. Eu discordo completamente disso. Eu acho que os dados hoje, eles servem muito mais para ajudar a gente, como você estava falando, e eu concordo super. Como é que eu faço como eu deixo o produto da minha emoção, o produto do que eu quero despertar no consumidor, a emoção que eu quero despertar nele, mais assertiva e para chegar de uma forma muito melhor nele. Seja eu escolhendo o melhor meio que ela vai chegar, seja escolhendo a melhor hora que ela vai chegar, ou seja, na melhor ocasião que ela vai chegar. Eu acho que o dado serve muito para a gente deixar a nossa criatividade mais acurada. Porque hoje você consegue fazer comunicação ou para muita gente ou para uma pessoa só, para qualificada para cada pessoa, né? Então, enfim, a gente vive uma era super interessante da criatividade. Ela é mais difícil, ela é mais sofisticada, ela não tem o glamour do filmão e do cinema que a gente viu no passado, mas ao mesmo tempo eu acho que ela é fascinante nesse sentido que você tem uma série enfim, uma estrada enorme que você pode percorrer. O dado ajuda a gente como se ele fosse um grande mapa para a gente não entrar nessa estrada às cegas, entendeu? Mas eu tenho uma opinião sobre dado que, assim, dado é commodity. A gente vai ver aí uma explosão das ferramentas se tornando mais baratas e mais acessíveis e as pessoas vão ter dado. O que você faz com isso que vai ser a alquimia que você vai fazer, como se fosse ingrediente. Uma das perguntas que chegou aqui pela Saikai é exatamente isso, né? Ela pergunta o que é mais comum, usar os dados para tirar um insight para ser criativo ou ser criativo baseando nesses dados? Então, como é que você se relaciona com esses dados? Se é os dados que dão um insight para ser criativo? Acho que sim, ou se você tem um criativo e se adapta a esses dados? Acho que pode ser no início do processo, pode ser no meio, pode ser na veiculação. Pode ser no meio para você tomar uma decisão e mudar o que você está fazendo porque não deu certo. Que hoje em dia a gente só conseguia entender que uma campanha não deu certo quando ela saía do ar. Né? Hoje em dia a gente tem um pulso muito mais impressionante, as coisas têm uma velocidade enorme de rapidez. Se você não foi aceito ou se você teve uma campanha que as pessoas não gostaram, com certeza você vai saber muito mais rápido do que antigamente. Mas você pode corrigir rota também, que eu acho que é uma coisa muito, muito bacana, que antigamente a gente não fazia, certo? Essa ideia dos dados pode ajudar na assertividade da campanha, né? Você pode mapear aí aos públicos e entender a aplicação e o timing. Eu acho que o anunciante hoje também ele quer uma clareza de onde que o dinheiro dele está indo. A gente não está mais numa era onde as pessoas têm um caminhão de dinheiro para gastar, enfim. Então, os dados ajudam a gente também a embasar o gasto do anunciante. Então, se você vai investir numa marca, você vai investir naquela mídia, ou naquela ideia, você usa os dados depois para provar que foi um sucesso. O case de vocês que ganhou o e-commerce, vendeu tudo em quantas horas? Minutos. Né? Então, enfim, isso você só pode provar com dado e monitorando o negócio ali super de perto, né? Ali ativo, né? Bom, tem uma outra pergunta aqui da Maíra Masserrock, ou algo assim. Me desculpe se eu te falei errado. Quais são as suas apostas para o futuro da publicidade visando essa constante mudança? Nossa, essa pergunta vale $2 milhões. Se a gente for pensar aqui assim, se mudou, como mudou de repente... Eu acho que as marcas hoje elas estão querendo se tornar mais relevantes. Acho que primeiro assim, propaganda por propaganda, acho que ninguém mais quer ver, né? Então acho que ou você faz um conteúdo que a pessoa se engaje, que seja super entretenimento para as pessoas, acho que isso já é o que já está acontecendo também, né? Acho que hoje também tem uma coisa que
acho que não tem a ver diretamente com dados, mas acho que hoje as marcas estão se posicionando, né? Tem marcas se posicionando politicamente, se posicionando... Um propósito. O propósito, acho que propósito é a palavra, acho que é muito, para mim, de novo, falando de Cannes, acho que você vê todo esse movimento para grandes marcas, antes era tudo, o que a gente via muito, assim, principalmente em festival, assim, era muito as marquinhas fazendo coisas para salvar o mundo e não sei o quê. Hoje você vê grandes marcas com propósitos do tipo, poxa, não, é sobre isso, a gente é sobre aquilo, a gente se posiciona dessa forma, a gente é contra isso também. Então, acho que é muito da geração também de agora, né? Sim, acho que é uma geração mais engajada e acho que Cannes trouxe uma coisa assim, foi a primeira vez que eu chorei no festival, eu nunca tinha chorado, né, enfim, sei lá, você trabalha com isso a vida inteira, você sabe o backstage, você sabe o trabalho que dá e você fica meio cético, você fica meio, Sim. né, enfim, né. Mas esse ano eu acho que as marcas que abraçaram as minorias foram as que mais encantaram a maioria. Então, e você geralmente vê esses assuntos tratados por empresas do terceiro setor, né, ONG e tal, e aí desse ano a gente viu o Xbox abraçando isso, enfim, a IKEA, né, que foi, enfim, um momento mais, para mim, um dos momentos mais emocionantes do festival. E acho que também, isso deve, eu tenho certeza absoluta que essas marcas tão importantes, anunciantes tão enormes e players tão importantes da nossa indústria, não investiram nisso à toa. Eles investiram porque eles estudaram uma geração que está super engajada, está preocupada com o futuro do planeta, está preocupada em ter um mundo mais justo, mais diverso e mais inclusivo, e com base nesses dados eles criaram grandes campanhas. Então o dado serve como para responder a pergunta anterior, para ter grandes insights, para acompanhar tendências para onde o mundo está indo e obviamente para medir, enfim, mas não é à toa que esse ano a gente viu um festival não é por acaso. Sim. Super engajado e, enfim, politicamente falando, preocupado com temas que estão... E isso só tem porque hoje em dia você consegue medir de uma forma que você não conseguia medir antes. Então, um grande caminho aí, tal seria esse propósito, de repente, essas experiências com a marca, essas novas experiências de contato, múltiplos contatos aí com os públicos. E é um mundo muito dinâmico, porque, enfim, quando a gente começou com o digital, o que valia era uma coisa. Então, valia um comment, um share. Hoje em dia, isso vale muito pouco. A gente viu grandes mudanças das plataformas, não contando mais o número de likes. Enfim, esses dados também eles vão sofrendo uma mutação. Você tem que estar sempre atento, porque uma regra que valia antes não vale mais de amanhã. É uma coisa que eu até, quando eu comecei a trabalhar na IBM, eu fiquei meio neurótica, eu falei... Porque todo dia parecia que eu tinha uma prova de trigonometria para fazer no dia seguinte, assim. Era uma coisa que... Era um outro bicho, assim. Eu comecei a lidar com a tecnologia de uma maneira muito ansiosa. E aí um cara, assim, um engenheiro, ele falou para mim assim, não precisa, vai mudar tudo amanhã. Tudo que você aprendeu hoje, que a inteligência artificial faz, amanhã ela vai fazer completamente diferente. Vai fazer 3 vezes mais, então você fica tranquila. E eu acho que essa nova dinâmica da propaganda no mundo dos dados, ela é muito fruto do mundo que a gente está vivendo. Ela vai mudar e você tem que estar sempre atento, não dá muito para dormir. Renato, puxando esse gancho da mudança aí, tem uma questão aqui da Juliana Gelotti, 56, que ela pede assim, quais serão umas dicas para um estudante que está querendo começar uma carreira nessas atuais mudanças? Eu acho que você tem que ser uma pessoa muito inquieta, muito curiosa, muito inconformada. Eu adoro essa palavra porque você consegue mudar a tua história, enfim. Eu acho que você tem que buscar e não entra em estereótipos. Eu acho que a propaganda tem muitos estereótipos e a gente mesmo, publicitário, cultiva um estereótipo dentro da propaganda e eu acho que hoje a gente está vivendo um mundo de... Só se veste de preto. Eu só... no caso, né? Enfim, você anda muito em grupo, a gente anda... E acho até que essa minha experiência na IBM eu comecei a conversar com pessoas que eu nunca iria conhecer. Incrível, né? Se eu fosse... E eu acho que hoje uma pessoa para fazer uma comunicação e para ela ser uma pessoa que trabalha... Porque no final do dia a gente faz o quê? A gente aproxima marcas de pessoas. E acho que o Renato falou uma coisa que eu acredito muito, assim. Ninguém mais acredita em propaganda. Ninguém mais tem paciência. Ninguém vai parar para ouvir você se você não for extremamente interessante, extremamente sedutor, né? Ou que você esteja falando uma coisa, ou fazendo algum favor para mim, como marca. Então eu acho que você tem que prestar atenção em comportamento das pessoas. Acho que a coisa mais fascinante de trabalhar com propaganda é prestar atenção em comportamento.
Essa grande mudança aí mudou também o perfil desse... Você estava comentando sobre, andamos em grupo, tem esses estereótipos do publicitário, mas você acha que mudou um pouco essa performance da entrada da formação dentro do que a gente tinha antigamente, a dupla de criação e tinha o planejamento separado? Hoje, como é que está essa relação dentro? Como é que está essa relação? A gente trabalha... Eu acho assim, a gente trabalha muito próximo ali, até porque a gente tá num grupo muito pequeno e a gente é muito enxuto, então a gente trabalha muito próximo, tanto estratégia quanto criação, e acho que os dois andam bem juntos, assim. Acho que tá muito difícil hoje você ter um limite, então o planejamento vem até aqui, agora vem a criação, depois vem a mídia. Eu acho que isso, as agências que ainda trabalham nesse formato, elas não estão entendendo para onde a gente está indo, assim. Eu acho que formatos, por exemplo, como é que QA, eu acho muito interessante, porque é quase impossível você não fazer um monte de gente empurrando uma campanha para sair, assim. Na minha opinião, eu acho que hoje todo mundo é um pouco criativo, o mídia tem que ser criativo. É isso. O planejador, se ele não for criativo, ele não é um bom planejador. O atendimento, se ele não for estratégico, ele não é um bom atendimento. Então, eu acho que os nossos papéis, eles estão se misturando, assim, vai virar uma coisa meio café com leite. Obviamente que você não vai esperar um roteiro de um atendimento, cada um vai ter o seu skill. E eu acho que a gente está trazendo novas pessoas para essa conversa. Tem pessoas aí que são profissionais de estatística, que a gente nunca imaginou contratar numa agência, e hoje em dia a gente tem. UX designers e designers também, que a gente não tinha no passado. Eu acho que cada vez mais a gente vai precisar de designers em agências, porque a gente vai desenhar experiências, a gente não vai desenhar um produto, enfim, só uma comunicação. Eu acho que tem 1000 possibilidades. Acho que o futuro é muito legal nessa profissão. Bacana. A Silene Lu aqui, ela fala, então, quais são os ramos dessa publicidade que estão mais aquecidos? Ela dá uma pergunta aqui, quais as competências e as qualificações... É isso que ela tá dizendo. Eu adoro essa coisa do publicitário que tem um background diferente de publicidade, porque acho que já traz ali já um outro mundo, assim, né? Olhar, um outro olhar sobre as coisas, né? Adoro isso que a Renata falou também, de tipo, hoje todo mundo é criativo, né? Tem uma diretora de planejamento nosso lá que ela fala assim, ela sempre vai dar uma ideia, ela fala, olha, eu não sou criativa, mas olha, eu pensei... E é isso, cara, né? Tipo, no final... Esse disclaimer, não, se você não é criativo, você nem precisava estar trabalhando aqui, né? Então, não, é isso. Mas tem um tato, né, pra você não entrar na área do outro, que não precisa mais, eu acho. Nem precisa, porque assim, acho que hoje é isso, acho que o perfil é a criatividade mesmo, independente da área que você estiver, assim. Eu acho que tem algumas coisas que estão nascendo nessa propaganda. A gente estava falando um pouco antes de começar aqui o programa, mas a gente ainda tem um pouco de... Publicitário sempre também faz um disclaimer que eu sou de humanas, né? Então, não vem fazer conta comigo porque eu sou de humanas, né? Então, tem sempre esse... Eu falo isso direto, até porque eu não consigo abrir um Excel, que eu tenho alergia, mas... Eu acho que a gente vai ver aí não uma invasão, mas acho que a gente vai ver uma ajuda muito grande de pessoas que são de exatas e que podem trazer aí um olhar técnico para a gente decifrar essa quantidade de dados, porque a gente gera muito dado. Quando você gera engajamento, você vai gerar uma ação de volta de alguém, então aquilo naturalmente vai gerar um dado. Se ele é bom, se ele é ruim, se ele não significa nada, se eu gastei dinheiro à toa, a gente precisa cada vez mais de ajuda para entender esse mundo aí e tomar as decisões corretas, até para fazer uma campanha melhor do lado criativo, para fazer uma campanha mais eficiente do lado da mídia, para gerar mais resultado para o nosso cliente, enfim, eu acho que a gente vai ver aí perfis mais híbridos de exatas e humanas aí vindo trabalhar com a gente. Bem mais múltiplos, né? Bem mais multifacetado, talvez. Tomara. Uma formação muito mais aberta aí. Bom, tem algumas perguntas aqui. Vou pedir desculpa já quem estiver no chat, não vai dar tempo de responder a todas, mas a gente vai tentando ao longo aqui. A Dani Landim, ela pergunta, com o advento da inteligência artificial, qual é a sua capacidade de apontar essas tendências precisas no marketing? No marketing. Olha, a inteligência artificial, ela ajuda muito.
ela é uma tecnologia que faz mais rápido coisas que são muito repetitivas e que precisam hoje de uma capacidade produtiva e ela ocupa muito tempo de uma pessoa que vai fazer por um longo período uma mesma coisa. Mas falta ainda um pouco, não sei quando que isso vai acontecer, mas assim, a inteligência artificial ela tem um padrão, ela não é adaptativa. E a nossa profissão, É super, né? a gente precisa mudar de ideia todo dia. Sim. Então eu acho que vai demorar um pouco para ela substituir a parte criativa. A parte maçante, e acho que em disciplinas mais como a mídia, por exemplo, a gente já está compra de mídia programática e tal, assim. Eu acho que é mais fácil dela entrar, mas... E é incrível, e funciona perfeito. E funciona, e é para isso que está lá. Mas assim, para a criatividade, a inteligência artificial hoje já é capaz de criar através de padrões. Mas ela não se adapta. Ela não toma uma decisão sozinha. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Ainda O não. Luiz Calazans, ele fala aqui, os dados devem direcionar a campanha ou devem apenas auditar os resultados? Os dois. As duas coisas, acho que é que a gente falou, é o início, o meio e depois o final, o que eu posso fazer com essa ideia, Por onde exemplo, colocar. se eu fosse planejadora do Renato, eu falasse assim, Renato, olha só, tô vendo aqui que, por exemplo, hoje em dia, sei lá, vou dar um exemplo do meu filho, crianças de 12 anos nem sonham, veem IGTV do Instagram. Ele vai pensar num formato, para ele isso é um insight glorioso para ele tentar fazer uma coisa nesse formato e tentar despertar a atenção do meu filho lá. Depois a gente vai medir se isso deu certo. Mas... É isso. Mas não vou fechar ele numa casinha nunca, mas... Eu acho que é isso. Acho que os dados, eles nunca podem fechar a gente. Eu acho que eles têm que ajudar, entendeu? E daí, pela pergunta, poxa, no início, com insights, ou no meio, enquanto eu estiver produzindo aquela ideia e eu preciso tirar uma média de não sei quantas coisas, eu tenho ali o AI para fazer isso para mim, e não sei o que, blá, blá, blá. E depois, para onde eu vou colocar isso que seja super assertivo e que fale com a pessoa certa, e que fale com o filho da Renata e tudo mais. Então, acho que o uso dela, acho que dos dados, acho que podem ser em qualquer momento. E depende de ideia de campanha para campanha, depende da sua necessidade também, né? Mas acho que ele não é definitivo. Isso. Ele não é uma coisa escrita na pedra. Eu acho que depende de um olhar em cima disso e Então, o que fazer com isso. Que ele também, meio né? transita em todos os momentos, então, da Pode campanha. estar, eu acho que sim. Eu costumo dar um exemplo que as pessoas ficam meio bravas comigo. Porque assim, antigamente a gente fazia pesquisa, né? Botava as pessoas Sim. numa sala de espelho e ficava perguntando para elas comiam muita gordura hidrogenada e a gente falava para elas assim, olha Muita só, você acha assim? coxinha. Exatamente. E aí a gente perguntava para elas o que elas achavam daquelas campanhas, assim. Hoje em dia, os dados não vão substituir esse tipo de técnica, mas eles ajudam quando você, enfim, tá às cegas para poder criar uma Isso. coisa e você vai criar uma campanha. Então, como é que eu falo com mulheres executivas que estão com o segundo filho? Sei lá, não sei. Então eu vou entender os dados daquela pessoa para a gente poder... descobrir alguma coisa ali. Se a gente for pensar, esse constrói o target, né? Um pouco dele ali para as campanhas. Mas aí como lidar com, de repente, uma marca que tem esse target tão múltiplo? Como é que lida com uma campanha para esses múltiplos? Será que eu aplico e faço pré-teste entre eles? Ou você acha um ponto de convergência entre eles. Uma coisa que vai emocionar todo mundo. Entendo. Não é fácil. Não, são os mais difíceis. Né? Essa coisa é quando você sabe certinho o que você está falando e o que falar para as pessoas. Ou você tem dinheiro para falar para os 5. Mas quando você não tem, você tem que ficar... A gente se mata para a gente achar um ponto de convergência. Bom, vamos ver mais uma pergunta aqui. A Gabriela, então, vem perguntar aqui assim, entrar no mercado do tecnólogo de criação é suficiente um tecnólogo ou, de repente, para se destacar são precisos outros cursos? Como que é? A Gabriela pergunta, então, para entrar no mercado é preciso um tecnólogo apenas em publicidade? É suficiente ou para se destacar são precisos outros cursos? Eu sou muito errado de falar isso, porque eu nunca fiz muitos cursos também, assim, mas... Então, eu acho que se você quiser se destacar, você tem que estudar. Assim, ou você tem que se informar. A não ser que você seja extremamente talentosa, assim. Então, tipo, sei lá, eu faria... Se você é tecnólogo e você quer trabalhar numa coisa criativa,
eu faria um curso para balancear essa tua capacidade aí de, por exemplo, sei lá, programar. Se você é um developer de front-end ou de back-end, é uma coisa super técnica. Que também não tem. É isso, é. Que não tem numa agência, por exemplo, também. Que deveria ter, né? Mas não tem. Mas, enfim, se você é uma pessoa que tem esse background mais de tecnologia, sei lá, vai fazer um curso para abrir sua cabeça, sua mente para criatividade. Ou vai ler, ou vai ouvir podcast, sei lá. Vai desenhar com, não sei, na praça. E é muito de você ir buscar e ir atrás disso, né? Eu acho. Sei lá, enfim. Eu liberei minha criatividade fazendo curso de teatro, porque... Então, é isso. Que era uma outra história. É muito legal. Ah, bacana. Bom, então eu estava vendo mais uma pergunta aqui, da Ariane de Cunha. Como os líderes podem trazer equipes de BI e insights para todo o processo de campanha, ou não somente no pós? O que vocês enxergam essa importância do processo na base estratégica? Eu posso responder essa. Olha, esse é um desafio que não deve ser do lugar que você trabalha, mas não é só do lugar que você trabalha, tá? É um grande desafio das agências em geral, assim. Eu tenho uma opinião de que quando a área de BI, ela também ou responde ou fornece esses dados para o planejamento, fica mais fácil de vocês participarem do briefing e não só do relatório pós a campanha. Mas esse é um problema estrutural da área que, enfim, precisa ser mudado já. A mentalidade tem que ser mudada já. Mas é um mundo que está sendo construído, assim, tá? A gente ainda está vivendo muitos percalços, assim, mas calma, vai rolar. Vai rolar para todo mundo. Bom, é verdade que ser criativo, então, é a alma do negócio? Acho que sim, é. Eu acredito muito nisso, eu acho que a criatividade, ela tá em alta. Não tem ainda uma coisa que substitui. Eu também acho que não. E acho que saiu também do nosso não só a gente ser criativo, como o cliente também. Acho que quando você trabalha com cliente criativo também é outra história. Você vê a diferença, sabe? Então, acho que é realmente a alma do negócio e só está aumentando cada vez mais. Acho que a criatividade acho que precisa estar em todos os lugares, em todos os cantos, todas as áreas, dentro e fora da agência, no cliente. Também, gente. Super, né? E acho que, assim, criatividade, quando você fala, o cliente tem que ser criativo, eu concordo 100%. E, geralmente, isso está atrelado a uma outra característica, que é a coragem. Criatividade precisa de coragem. Então, para você acreditar numa ideia, colocá-la na rua, não é fácil hoje você fazer uma coisa que nunca ninguém fez. Pois dá trabalho, demora, não acontece de uma hora para outra. Você não sabe se vai dar certo ou não. Você não sabe se vai dar certo ou não. Tem que medir, tem que entender, tem que envolver muito mais gente do que você imaginou. Enfim, eu acho que a criatividade, ela dá trabalho, ela precisa ser fomentada todo dia, você não consegue... E criatividade não é uma coisa que, por exemplo, você faz um curso e você coloca todo mundo numa produção e a criatividade acontece. A criatividade, para ela acontecer, ela precisa de um ambiente. Então, assim, por exemplo, eu tenho certeza que a agência de vocês, ela tem todo um ecossistema que ela brota, ela floresce. Então, criatividade, ela dá trabalho e ela precisa de coragem. Então, você tem que ter um ambiente que fomente isso nas pessoas, que a pessoa se sinta confortável dela ser criativa e, portanto, corajosa de te falar uma coisa que nunca ninguém teve essa ideia. De não que ter tem que medo de levantar errar, a mão, né? falar assim, pensei numa coisa, né? Enfim, a coisa, acho que, por exemplo, eu tenho um filho de 12 anos, já falei dele de novo, vou falar de novo, mas a coisa que mais me assustava quando ele era menor, quando ele falava assim, mãe, tive uma ideia, eu sabia que ele ia fazer merda, entendeu? Então, assim, é meio que acontece agora, quando alguém vira pra você e fala assim, tive uma ideia, você fala, entendeu? Mas aí, coragem de ouvir, coragem de acreditar, cliente também tem que comprar, eu acho que... Super, eu acho que a coragem é isso. Ser criativo não adianta você ter a ideia se você não fizer ela, se você não ter a coragem de colocar ela e empurrar ela para frente, né? Eu acho que errar é algo que a gente não pode colocar ali... Ter medo, é isso. Acho que é isso. Acho que o erro tá ali. Acho que cada vez mais a gente tem que fazer coisas mais diferentes e novas para você aparecer, né? Acho que não adianta mais você repetir modelos e ideias e coisas. Então, o errar tá ali, né? Do seu lado, né? Então, acho que a criatividade, o criativo, independente de que área você trabalha, acho que você precisa tirar esse medo de errar e ir para frente.
E vamos que vamos. Né? Então seria o grande tripé, então, criatividade, assertividade, coragem, aí Mas quando você bota um pouco de assertividade repertório, nessa... um pouco de repertório, A talvez. assertividade talvez ela dê mais coragem pra gente acreditar numa ideia criativa que nunca foi feita antes. Então, assim, se ter dado pra embasar e falar assim, é quase aquela rede de proteção de você passar no fiozinho. Então, os dados, ele pode... É uma linha tênue entre ele frear essa criatividade mais corajosa, ou ele pode, se ele for bem usado, ele pode ser usado como uma rede de proteção. Falar, cara, vai lá que eu tô te vendo, a gente tá tudo mapeado, vai dar certo. Ou se não der certo, a gente tem esse plano B. Assim. Entendo. Bom, a Mari Show aqui pede pra gente pedir pra vocês um pouco das suas inspirações e referências aí. Referências, vai? Eu não sei, acho que eu assisto muita coisa, acho que acho que quanto mais você vê o diferente, mais você sai da sua bolha, acho que mais você vai se inspirar, né? E conversar com pessoas diferentes, estar com pessoas diferentes, ver coisas, acho que é tudo isso, ler bastante, e acho que está sempre procurando alguma coisa ali, está sempre inquieto, né? Acho que essa é a maior inspiração, acho que não tem uma resposta, né? Do tipo, eu leio isso, tudo bem, mas acho que isso é de menos também, assim, acho que no geral, eu acho que você ser inquieto e estar sempre buscando coisas, se interessar por coisas que nem todo mundo se interessa, então acho que isso vai te trazer um diferencial para os outros do mercado e tudo mais, acho que... Eu acho que tem especialmente na área do planejamento, todo mundo me pergunta, que livro que eu leio, tipo, esses livros de negócio e tal. Eu sempre falo que, cara, essa parte de aprender a técnica enfim, ouvir essas coisas de negócio, se eu ouço podcast, eu encaro muito como dever de casa. Mas acho que as coisas que mais me emocionam é ir ver arte, né? Enfim, ler pessoas e conversar com gente. Eu acho que no final do dia, a nossa profissão, no final do dia, é vender, mas a gente tem que vender e aproximar marcas de pessoas. Eu acho que você só faz isso se você se interessa muito pelo mundo que está à sua volta, assim. Tem que levantar a bunda da cadeira e viver. Experimentar. Se você conviver só com publicitários vestidos de preto que frequentam a Vila Madalena e toma cerveja artesanal, eu acho que você não vai ser um bom publicitário. Vai conversar com um taxista, vai conversar com uma pessoa que mora num outro lado da cidade. Eu acho que tem curiosidade. A minha inspiração é curiosidade. Acho que só para não também deixar uma resposta muito assim, né? Tipo, eu nem sei o que fazer, mas acho que ela falou do podcast, acho que é um jeito muito... Porque o podcast tem um pouco de tudo isso, né? São, tipo, vários podcasts que eu posso ir de assuntos completamente diferentes um para o outro. Eu sou viciado. Então, eu adoro também. Então, acho que ali você consegue se conectar com vários assuntos diferentes sem precisar sair do lugar ou sem parar o que você está fazendo. Isso, eu tô com preguiça de ler. Cara, ouve audiobook, igual podcast. Bota o vídeo no... Enfim, acho que tem que se informar, cara. Enfim, esse fim de semana passado, vou falar do Bento de novo, eu fui na Game XP, né? Enfim, um programa que eu jamais faria, não tá no meu círculo de amizades, não tenho nada para fazer lá. E, cara, eu fiquei completamente fascinada com uma experiência que eu nunca imaginei que aquilo tinha daquele tamanho. Foi a mesma coisa quando eu fui ver o League of Legends ao vivo. Cara, pra mim, da minha geração, não tinha a menor referência que isso podia estar acontecendo do meu lado, assim. Então, eu acho que até você em shows que você jamais iria, sei lá, uma vez, show de heavy metal, sei lá, vai entender que pessoas são essas, como é que elas se comportam, faz um mini Globo Repórter na sua cabeça, aonde elas comem, o que elas vivem, assim, eu acho que é por aí, assim. Abra-se para o novo. Mas o podcast, fica a dica. É simples, fácil, rápido, de graça. Então talvez esse olhar sobre as histórias reais ajude essa aproximação com o consumidor das marcas? Tudo que não é verdade não tem mais lugar na propaganda. Acho que não tem mais... Se você faz alguma coisa que não é de verdade, em 1 segundo você vai ser massacrado. Acho que hoje em dia... A não ser que você assuma que é fantasia. Sim, acho que é isso. Até o lance do propósito. Acho que a marca hoje não pode só chegar com
com um filme de propósito se ela não tá fazendo nada também por trás, porque as pessoas sacam na hora. Vou levantar uma bandeira sobre educação. Tudo bem, mas o que você faz no backstage? Você tem algum... Você precisa estar fazendo. Você investe, você proporciona, você realmente está preocupado com isso ou você só pegou uma carona? Eu acho que isso hoje em dia ficou muito claro, assim, até, sei lá, assunto de diversidade, não sei o quê. Marcas que só querem entrar nessa onda, pink money total, não vai ganhar meu pink money. Tá mais difícil pra gente, mas é mais legal também. Eu acho que depende, e acho que o cliente também precisa estar mais ali, é isso, né? Acho que a gente sozinho não vai fazer a coisa acontecer, acho que precisa ter todo um movimento, e não é fácil, né? Não é fácil. Já que você puxou a sardinha aí para o acadêmico, aí para esse universo onde eu estou bem inserido, lá nos nossos cursos no bacharelado em publicidade, a gente está tentando acompanhar essas mídias e pensando na ideia de projetos, né? Projetos mais múltiplos, mais multifacetados. Como é que vocês enxergam essas novas mídias, esses projetos mais múltiplos? Não tem muito como fugir, viu? É para onde o mundo está indo, assim. Quem investir, tentar se comunicar com as pessoas nas mídias tradicionais, digamos assim, acho que não vai chegar no público que quer, né? Eu acho que, enfim, os trabalhos de vocês provam isso, vender tênis por grafite, assim. Então, eu acho que quanto mais... Eu acho que a categoria que eu estava jogando em Cannes era e-commerce. E foi engraçado que no meio do júri, o I, ele significa Electronic Commerce. E aí a gente chegou à conclusão que, na verdade, esse I, ele não podia mais ser atribuído a Electronic. Ele era I de Everything, porque ele era Legal I isso, de né? Entertainment, ele era I de Experience, ele era I de Everywhere, ele era I de, enfim, Everything. Então, isso a gente mudou a nossa concepção no meio do julgamento. Hoje você pode comprar de qualquer lugar, em qualquer lugar, a qualquer hora. E se você não abraçar o novo, acho que nem dá pra chamar de nova mídia, na minha opinião, assim, sendo mais chatinha. Eu super concordo. Eu acho que as pessoas andam com o celular no bolso o dia inteiro, na mão, o dia inteiro olhando pra ele, né? Então acho que as possibilidades que isso, não só do tipo de eu assistir alguma coisa ali, mas de eu fazer alguma coisa com ele, de eu comprar alguma coisa, de tudo, né? Então, interagir, criar uma loja. Eu posso criar um comércio, não preciso nem comprar, eu posso vender coisas. Você pode ter uma loja e ela nem existir fisicamente, nada. Exatamente. Então, acho que tudo muda, né, a partir disso, né? A partir do momento que você tem esse poder, o consumidor tem esse poder e ele tem esse múltiplos lugares e caminhos para que ele está, que ele vai, que ele interage, acho que a gente tem que estar junto também, né? Você tem que acompanhar isso. Hoje você tem no mercado múltiplos pontos de acesso para essas marcas, né? Você tem o online, você tem o offline, a mídia de massa, enfim. O Aleguina 74 mandou aqui para a gente uma pergunta, branded content. Como está esse mercado no Brasil? Por exemplo, as empresas estão atrás, conhecem, como os dados podem auxiliar as narrativas nesse... Olha, o branded content, ele é uma bela comunicação bem feita dentro de um contexto. Então, se você entende aquele contexto, eu acho que a gente viu um branded content super bem feito semana passada na mídia mais velha do mundo, que é a novela 3. Falei. Era uma montadora que aproveitou que existia uma blogueira na novela e, enfim, fez uma ação que, na minha opinião, foi um dos melhores branded contents que a gente viu aí na maior emissora de mídia aberta do Brasil. Eu acho que se você... Tudo depende da história que você quer contar. Eu acho que não é só porque a mídia é velha que você vai contar uma história velha. A mídia é velha, você conta uma história nova e usa ela de um jeito novo. E branded content pra mim é isso, você tá sempre nesse contexto sem impedir que a narrativa aconteça, que aí você usa velhas mídias, por exemplo, filmes ou séries ou enfim, novela, programa vespertino, os famosos programas de culinária, por exemplo, dão super branded content. E eu acho que
Amazon Prime, os novos players de streaming, eles vão usar isso aí de uma maneira muito impressionante. Concordo. O Roberto Tani está perguntando aqui como ponderamos a pressa quanto à qualidade da criação num mundo cada vez mais real-time e as pessoas estão cada vez mais impacientes pelo que percebem. Eu acho que tem um lance de relevância dependendo da ideia, dependendo do momento. Se você for usar um momento ou algo que aconteceu, acho que o tempo tem uma relevância muito grande ali de você fazer aquilo sendo rápido, né? E o que é legal hoje é que hoje você pode ser muito relevante, você pode ser gigante com um tweet, entendeu? Uma marca pode ser... Nossa, super. Né? E talvez até, né? Acho que quando a marca se posiciona... Então, assim, eu acho que sim, acho que você... E acho que tudo depende também do que é, da mensagem. Então, acho que tem coisas que você ainda tem tempo para fazer E deve ter. E deve ter para ficar bom, né? E para fazer direito, e para entender, e para fazer... Para entender do negócio, para entender de tudo. Acho que existe ainda isso. Existem as coisas que são assim super rápidas e que você precisa ser responsivo. Então, acho que... isso do exemplo do Twitter, mas acho que o social é muito isso, né? E as marcas que são rápidas no social são muito acabam se destacando bem, assim, e não gastando nada, né? Então, eu acho que essa coisa que você tem que ser rápido para você ser moderno, isso não entra na minha cabeça. Você aproveitar o Twitter de uma maneira, ou enfim, qualquer outra plataforma de uma maneira rápida, porque você viu aquilo estava acontecendo, você colocou no ar, entendeu, mas assim, nem tudo tem que seguir essa regra. Não. E eu acho que grandes projetos hoje que são referência pra gente, eles não aconteceram do dia pra noite, não aconteceram de uma maneira rápida. O mercado pede uma celeridade maior, mas quando você tem mais pontos de contato envolvidos, fatalmente você vai ter um projeto que vai demorar, sei lá, 8 meses para sair do papel, 7 meses para sair do papel, porque você tem que construir uma plataforma, construir um ecossistema digital, e isso leva tempo. Seja um aplicativo, seja... enfim, todo um e-commerce, posicionar uma marca, isso não vai acontecer do dia para a noite. Então, alto lá, pessoal. Tá. Bom, o Pedro aqui fala, o Pedro Antônio perguntou pra gente se a inteligência artificial vai auxiliar essas mídias nesse movimento. Acho que a mídia sim, né? A mídia sim. Eu acho que enfim, a inteligência artificial, se você ensina um padrão para ela, onde você ensina para ela que para atingir um público de 18 a 24 anos, você tá naquela mídia social daquele jeito, assim, assim, assado. Ela vai conseguir fazer isso para você. Ou que ela tem que medir uma ação X, Y, Z. De novo, a inteligência artificial ela ainda é uma ajuda repetitiva, massiva e que ela não vai conseguir se adaptar. Então, ela ajuda para medir, ela ajuda para informar. Então, por exemplo, se você quiser, se a sua marca precisa prestar um serviço de informação, digamos, como é o caso do Bradesco, que tem a Bia. Eu preciso colocar informação sobre transferência bancária, como é que eu faço um TED, como é que eu faço um saque. E isso, se você ensinar, ela vai responder sempre a mesma coisa. E ela vai aprender quais são as maiores dúvidas daquelas pessoas e vai melhorar a resposta dela. Mas se alguém perguntar para ela como é que fundo de investimento eu tenho que fazer quando eu vou vender um apartamento, ela não vai conseguir responder. Só se ela foi treinada para aquilo, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado. Mas para marcas que prestam serviço, a inteligência artificial é uma maneira muito interessante de, por exemplo, saque, CRM. Então ela pode responder perguntas, por exemplo, sei lá, em vez de você ligar para a NET e falar com aquela gravação... Oi. E ele finge que está digitando, a maquininha tem uma gravação que finge que está digitando seu CPF. Acho que a inteligência artificial pode ajudar de um jeito muito mais interessante. Até porque a inteligência artificial, uma das vantagens dela é entender linguagem natural. Então, ela entende desde o sotaque do Acre até o sotaque do Sul. Se você é uma pessoa mais velha, ela vai te dar uma informação... Ela percebe pelo seu tom de voz e seu timbre, ela vai te dar uma informação mais devagar, de uma maneira mais didática, se você está lidando com tecnologia, por exemplo. Então, assim, tem umas coisas que são muito legais que dá para fazer, mas nem tudo se resolve com a inteligência artificial. Ela tem que ter pertinência.
Nessa questão aí, até a Sabrina pergunta aqui, ó, como usar esta nova comunicação de múltiplas plataformas com esses dados fornecidos pelos canais? Acho que ele direciona, né? Ele direciona e ele é uma grande equipe. Você precisa de uma equipe para fazer isso, na verdade. Não vai ser uma pessoa. Você vai ler esses dados e vai tomar decisões em cima desses resultados. E cada plataforma vai te dar um resultado e você tem que ter especialistas ali que vão te dar. Nessa questão dos especialistas, agora vem uma pergunta polêmica. A Daniela Braga pergunta aqui, como trabalhar a criatividade tendo como base os dados em temas polêmicos? O que ela chama de polêmicos? Boa. O que é polêmico? Política? Diversidade? Talvez, diversidade. Política, Isso é um momento... A gente vive um momento, o que você falou, acho que o Renato falou uma coisa que assim, hoje em dia é impossível uma marca não se posicionar, tudo virou político, né? As pessoas esperam também, né, o posicionamento. Você vai ver um show de rock, o cara, ele é político, ele abre o show se posicionando, pro bem ou pro mal. Você pode até não gostar, mas ele vai se posicionar. Eu acho que hoje é impossível, você vai ver uma peça, o cara, ele é político, eu não sei, me fala um lugar, eu só acho que só o garçom do restaurante, que se quer uma água com gelo, é isso. Não vou me manifestar, mas acho que é quase impossível hoje. Até porque está tão polarizado que fatalmente a pessoa vai ter alguma empatia por você, porque ele vai olhar e vai entender para que lado que você está. Né? Enfim, não tem muito jeito. Mas os temas polêmicos você usa o dado para você graduar. Se você é uma marca que você não está muito afim de entrar naquela discussão, você entra você vê qual é o campo mais neutro ali para você entrar sem também, eu acho que também você não se posicionar também é ruim. Entendi. Se abster de uma conversa que está acontecendo, se você é uma marca com responsabilidade, pode ser ruim para você também. É uma decisão difícil. Eu acho que as pessoas buscam hoje posicionamento e buscam ali que a marca diga em que ela acredita. Então, acho que é super complicado, né? E assim, propósito, assim, quando a gente pensa, a marca tem um propósito. Às vezes o propósito dela é só assim, sei lá, deixar bebês felizes. Não necessariamente ele precisa salvar o mundo, se posicionar que os bebês devem ser isso e isso, e que menina não veste rosa e menina não veste azul. Sei lá, ela não precisa se posicionar por isso. Ela é uma marca de brinquedo que vai deixar crianças felizes. Isso. Não necessariamente isso, mas é um propósito. É um propósito. Tem uma pergunta aqui. Como os anunciantes estão encarando esse contexto publicitário nessa era da assertividade dos dados? Eles querem muito. Mas isso, quando eles chegou uma precisam ideia... entender que o perfil se sofisticou também, né? Mas acho que quando você chegou uma ideia, eles esperam dados e que comprovem que aquilo vai... hoje você tem uma mídia programática que é super assertiva e tudo mais. Acho que em tudo eles estão procurando isso, né? Do tipo, cara, eu não quero errar. Talvez essa assertividade não vai, tolir ou cercear um pouco a criatividade. Se você for pensar que ele está te mapeando tanto, não deixa esse fator criativo, talvez não fica restrito. A gente quando tem você sai que ter um disso, olhar, A gente que tem um olhar para não acontecer, mas... eu acho que os clientes... Eu acho que ainda existe um romantismo sobre o que é exatamente a era dos dados na criatividade, entendeu? Existe ainda um romance de que você vai ter aquele público exatamente correto, que você vai chegar naquela pessoa de 12 anos que gosta do Corinthians, entendeu? E não é bem assim. Ainda existe aí, enfim, uma linha tênue aí do que vai dar errado, do que vai dar certo. E, obviamente, quem está pagando a conta, que é o anunciante, ele gostaria de assertividade. Ele gostaria que as agências estivessem preparadas para isso, mas a gente tem um caminho aí de ajuste ainda para percorrer. Muitas agências estão se preparando, principalmente as que já nasceram no mundo digital, mas tem que tomar cuidado para que isso não deixe a publicação sem graça. É chato, né? É verdade. Chato. Aqui a Cris pergunta assim, considerando a alta volatilidade da área, o que vocês acham para se manter atualizado, um bom currículo é válido?
uma pós, uma especialização, cursos de curta duração, mais baratos? Nossa, é difícil, hein? Assim, quer dizer, é que, não sei, eu acho que... Eu acho que se você se provar, sei lá, eu vou falar pra você de verdade, se eu tivesse me entrevistando e eu sentisse que você é uma pessoa curiosa, independente dos cursos que você fez, você pode até fazer o melhor mestrado do mundo, mas se você achar que você fez só pra fazer, talvez eu não te contratar. Eu acho que o que a gente espera é conhecimento, é essa vontade, isso daí, né? Acho que na área de criatividade, assim, acho que eu nunca vi eu nunca pedi também nenhum currículo, entendeu? Então acho que eu nunca... Eu também nunca deixei de contratar alguém porque estudou numa faculdade barata, pelo contrário, né? Na verdade... Talvez essa pessoa até seja mais... ela vai correr mais atrás, assim, então, acho que isso é muito mais do que você faz com essa quantidade de coisas que você vai fazer do que uma credencial que eu vou te endossar só porque você me veio com Harvard no currículo, entendeu? E acho que entre curso rápido e longo, acho que depende do que, pra que é, né? Acho que... Até porque você vê, sei lá, imagina você pega um cara que tem um curso de robótica, você vai falar, porra, durou 2 semanas, pô, o cara pelo menos tem alguma... Uma noção, né? sei lá, eu acho engraçado uma pessoa ter curiosidade em robótica, então assim, pra mim, no mínimo vai me despertar Mas aí um bacharelado em publicidade pode contribuir para introduzir, talvez, no mercado. Gente, eu fui contratada, eu tinha uma OAB. Eu só queria lembrar pra vocês isso. Mas eu acho que uma forma é a formação como um todo, né? Ter conhecimento, ser um curioso é o caminho aí. Né? Independente da formação, talvez essa seja a grande dica de vocês. Não que você não deve investir na sua formação, não é isso que a gente está dizendo, mas eu acho que não é o que vai te chancelar para você entrar numa agência, certo? Certo, eu acho que tem 1000 pontos positivos, acho que vai te trazer muitas coisas legais também, então é isso, né? Eu acho que no final tudo depende de você, não adianta também você fazer uma puta faculdade, uma puta 1000 cursos e você não ser uma pessoa que... Né? Então no final tudo depende de você também, né? Então... E acho que o curso tem que ser uma coisa que você... enfim, acho que tem cursos interessantíssimos hoje que te dão um repertório e te dão uma gramática, assim, que você... vai ver que pessoas que estão há mais tempo na publicidade não falam essa língua. Então, se isso te diferenciar, é válido. Super. Eu iria por aí. O que vai te deixar meio unicórnio? Isso. Único ali, é verdade. Adorei o termo unicórnio. Mas assim, só pra gente voltar aí, talvez mapeando essa ideia de único, conta um pouco pra gente aí dos prêmios Cannes, como foram? Como foi? O que tem de novo? O que tá de bacana? Ele que ganhou um monte, ele fala. Não, eu acho que a gente já falou isso, né? Mas acho que o propósito é bastante, acho que tendência que já está acontecendo, na verdade, para mim, assim. Falando de festival também, eu achei que em termos de... Todos os festivais acompanharam um pouco isso, né? Super. Teve não foi só Cannes. Acho que não. E acho que tem... D&D, acho que todos eles acompanharam essa questão do propósito, né? E acho que do lado também dos jurados, eu acho que existe uma diversidade maior também, que é muito... Né? Isso foi muito legal. Meu júri tinha mais mulher do que homem e de nacionalidades muito diversas. Então foi muito interessante, principalmente porque hoje em dia é impossível você renegar a China, por exemplo. E a minha categoria, a China era muito relevante, porque a gente estava julgando e-commerce. E aí era engraçado, porque você via um case da Europa, de uma cidade na Suécia, e aí o case tinha um resultado de 14 mil pessoas. Chega na China. Aí só que aí logo depois veio um case da China com o WeChat tudo integrado, a coisa mais incrível do mundo de fazer, uma plataforma super favorável a você criar coisas incríveis. E os resultados assim, em 2 semanas tinha 4 milhões de pessoas. E aí você fala, mas em 3 horas tem não sei quantas milhões. E assim, aí você fala assim, meu Deus, que sucesso. Aí você lembra, não, pera, calma, tô na China. Então, e aí foi muito engraçado porque eu fui muito impressionada, eu viajei para Cannes muito impressionada com a China e com a Índia, né? Enfim, 2 países muito populosos e com situações às vezes análogas ao Brasil, mas muito aderentes à tecnologia e cada um na sua particularidade. Estava muito encantada. E aí quando eu cheguei lá no júri, tinha uma chinesa, ela era uma planejadora da DDB, e aí a gente estava fascinado com um case de KFC que ganhou, que enfim, as pessoas criavam suas próprias lojas da KFC no aplicativo do WeChat, vendiam, enfim, ganhavam dinheiro, e foi um super sucesso, era uma promoção de Natal, e tinham números, assim, inacreditáveis. E todos os jurados, não era só eu, todos estavam super perplexos, assim, com esse case. Aí teve uma hora que ela falou assim, gente, eu preciso falar.
Eu tô aqui, não tô me aguentando, eu adoro esse case, claro, mas assim, esse case pra China, ele é tipo óbvio. Porque esse case é tipo assim, se você não fez isso dentro do chat, tipo, você não. Você nem é isso. Muito Então assim, interessante. e atingir esse número de pessoas pra gente é tipo trivial. Eu sei que os números impressionam e eu sei o que é a plataforma, como vocês não têm nada parecido no Ocidente, pra vocês é uma coisa incrível, mas assim, vou dizer pra vocês, isso pra China é tipo, foi uma dose de realidade pra mim, assim, que eu falei, cara, contexto é tudo, É né? muito, né? Porque assim, o que ela tava dizendo pra mim era, meu, você tá impressionada com isso, eu vivo, essa é a minha vida, eu vivo isso todo dia. Então, E que bom que ela tava lá, né? e que bom que ela estava lá e que bom que a gente tinha pessoas, enfim, tinha uma cliente de Singapura que também ajudou a gente a ver, a olhar para alguns cases de maneira contextual. O case, eu estava julgando o case do grafite e, enfim, aí tinha uma discussão lá. Aí o meu papel também foi, cara, olha só, os caras foram corajosos pra caramba. A gente teve um prefeito que declarou guerra ao grafite no dia 1 que ele assumiu. Os caras foram corajosos pra caramba, convenceram o cliente de ser mais corajoso ainda. Não parava de sair no jornal coisa sobre o grafite. Os grafites já estavam lá, eles colocaram tênis dentro do grafite. Pelo amor de Deus, aí tipo, quase subi na mesa. Aí o cara falou assim, você defendeu com tanta paixão que a gente vai reconsiderar. O Mas é contexto o cultural, contexto, é. o contexto cultural, e toda vez que eles falavam sobre, davam entrevistas sobre o case, eles falavam que o contexto cultural brasileiro, enfim. Então, assim, esse é muito o papel do jurado, assim, você trazer esse contexto, a chinesa dando a dose de realidade que aquilo não era tão legal, e você falar de uma realidade que está acontecendo no teu país, se tem uma situação, por exemplo, a gente teve um case que era um negócio que você comprava no controle remoto, encomendava cerveja pelo controle remoto numa Premiere. Aí tinha uma jurada americana que falava, não, minha televisão é conectada com a internet, IoT e blá blá blá, e não sei o que. Eu falei, mas filha, o resto do mundo não é os Estados Unidos, assim, as pessoas ainda podem usar velhas mídias para fazer coisas novas, né? Então essas doses de realidade que os jurados se davam eram muito interessantes, assim, era muito legal. Era muito legal. Acho que tem uma outra coisa também que é gente como jurado fora da publicidade também. Então acho que você tem, de novo, você tem que ser relevante para não só para publicitário, que era uma coisa muito comum, né? A Bia Granja, por exemplo, né? Que então, foi, poxa. enfim, que nunca trabalhou numa agência. Então ela foi esse Então assim, o jogo. seu trabalho precisa ser relevante para aquela pessoa que não está nesse mundo e que não Falando dessa vive isso. relevância aí, como vocês acham que esse contexto e os dados podem garantir as performances das campanhas? Eles são responsáveis para medir isso, né? Eu acho que hoje em dia, é que a gente estava falando, não vai ter cliente que vai aceitar colocar uma campanha no ar e depois não entender o que aconteceu. Mas aí a Acabou, né? performance, né? Para ela chegar numa Porque é quanto premiação, vender. tem muito. Quanto que ela vem. Tem premiações que são específicas para isso, né? A gente tem um prêmio que mede só a performance e o que você. O que a sua estratégia. Se a sua estratégia foi relevante ou não, para construir. E aí pode ser performance de construção de marca, só de awareness, não necessariamente quer dizer venda em número, né? Então, assim. Que é o prêmio, que é o F, né? Que é um prêmio global que premia os cases que têm uma performance melhor no que ele se propõe. Então, se eu estava querendo construir marca, se eu estava querendo vender, ou se eu estava querendo fazer que uma marca mudasse a percepção dela, relançamento, pode ser para várias coisas, não necessariamente só a venda, mas existem prêmios que são especificamente para isso. E Cannes já está com prêmios específicos para isso. Ele já está com categorias que são para efetividade, categorias que é Data Creative, já tem categorias específicas olhando para isso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí. E em nome do Senac São Paulo, gostaria de agradecer a presença, então, da Renata Bockel, do Renato Zandoná, que eu sempre erro novamente. Vou passar a palavra mais uma vez para vocês deixarem aí, de repente, uma dica, um contato, alguma coisa para os nossos ouvintes, para a nossa audiência. Bom, sejam inquietos, não se contentem em achar que vocês já sabem tudo, porque, bom, eu tenho 45 anos, eu tenho certeza que eu não sei nada, então acho que o inconformismo é a melhor dica que eu posso dar para vocês. Acho que é isso aí. Ouçam podcasts. Ouçam podcasts.
Bom, pessoal, eu queria agradecer a todos, a audiência de todos, espero que tenham gostado. Lembrando que no fim dessa transmissão vai ficar gravado, não deixe de acompanhar nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima.